Isso aí, pessoal, vamos nessa. O vereador e prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, foi preso ontem de manhã no aeroporto de Cumbica, assim que desembarcou, vindo de Miami, nos Estados Unidos. No início do mês, Rogério Lins e outros 13 vereadores da cidade tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Eles são acusados de nomear funcionários fantasmas para ficar com parte do salário deles. Você viu ele ainda há pouco dizendo que não tinha salário fantasma no gabinete dele, né? Veja a reportagem, então, da Carla Modena. Rogério Lins, do PTN, era considerado foragido desde o início do mês, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele. O prefeito eleito desembarcou neste domingo de manhã aqui no aeroporto de Guarulhos, vindo dos Estados Unidos. Assim que chegou, Rogério Lins se entregou à Polícia Federal e foi encaminhado à Polícia Civil. Depois fez exame de corpo de delito, como é normal nestes casos. E, em seguida, Rogério Lins foi levado para a cadeia pública de Osasco, onde deve permanecer. Rogério Lins e outros 13 vereadores de Osasco, de 11 partidos diferentes, são suspeitos de contratar funcionários fantasmas para os gabinetes. Segundo o Ministério Público, eram apadrinhados que não trabalhavam e ainda devolviam parte dos salários para os vereadores. Ainda de acordo com os promotores, a irregularidade acontecia desde 2009 e causou prejuízo de R$21 milhões à Câmara Municipal. Ao todo, 217 pessoas, entre vereadores, assessores e funcionários fantasmas, foram denunciadas. Mais de 200 foram afastadas e 14 dos 21 vereadores da cidade acabaram presos na Operação Caça-Fantasmas. Rogério Lins publicou um vídeo nas redes sociais em que nega as acusações. No nosso gabinete não existem funcionários fantasmas. Nós não compactuamos com isso. Eu respeito muito o Ministério Público. Eu confio na Justiça e vou contribuir totalmente com todas as investigações. A Justiça Eleitoral informou que se Rogério Lins ainda estiver preso, quem toma posse dia 1º é a vice, Ana Maria Rossi, do PR. Rogério Lins foi diplomado, mas por procuração. Como estava fora do país, ele mandou um representante com a procuração receber o diploma na Justiça Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta a falar da prisão do prefeito eleito de Osasco. Em Osasco, o prefeito eleito Rogério Lins, do PTN, se entregou à polícia. Foi neste domingo de manhã, assim que chegou de viagem de Miami, nos Estados Unidos. Ele estava foragido aí já há quase 3 semanas, né? Não quis interromper as férias nos Estados Unidos para se entregar à polícia. Deixou aí como programado, né? Passou o Natal em Miami e daí sim veio para o Brasil. Rogério Lins é suspeito de participar de um esquema de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal da cidade, onde é vereador. Não estou fazendo aqui nenhuma... Só lembrando que agora há pouco eu falei sobre 17 assessores, né, aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Enfim, daí tem isso aí também na Câmara de Vereadores de Osasco, a suspeita aí de funcionário fantasma e tal, aquela história toda. Rogério Lins passou a noite na cadeia pública de Osasco. A repórter Ana Paula Campos, ela traz aí mais informações para a gente sobre essa história. Oi, Rodrigo. Olha, a prisão preventiva do Rogério Lins, prefeito eleito aqui de Osasco, foi decretada no dia 6 de dezembro. Segundo o Ministério Público, ele e outros 13 vereadores daqui, de 11 partidos diferentes, estavam envolvidos aí nesse esquema de contratação de funcionários fantasmas. Segundo os promotores, os funcionários fantasmas eram apadrinhados políticos que não trabalhavam, recebiam os salários e devolviam parte dos salários para os vereadores. Ainda segundo a denúncia, esse esquema teria começado em 2009 e teria dado um prejuízo à Câmara de R$21 milhões. Rogério Lins se entregou ontem à Polícia Federal, depois foi encaminhado à Polícia Civil. Logo que desembarcou dos Estados Unidos, no aeroporto de Guarulhos, ele ficou, como você disse, quase 3 semanas foragido. Aí ele fez exame de corpo de delito e foi trazido aqui para a cadeia pública de Osasco. A informação que a gente apurou aqui é que os presos aqui não podem receber visitas, até porque essa aqui é uma cadeia de transição. Só os advogados têm acesso ao xadrez e daqui os presos geralmente são encaminhados para algum CDP, para algum centro de detenção provisória, e essas remoções são acompanhadas geralmente por policiais do Garra. A gente ainda não tem informação nenhuma sobre uma possível remoção daqui do Rogério Lins. Agora, antes de se entregar ontem à polícia, ele publicou um vídeo numa rede social negando as acusações. O vídeo tem duração aí de 2 minutos e meio. Ele diz que no gabinete dele não tem funcionários fantasmas, que todos os funcionários trabalham mais de 8 horas por dia.
diz que a viagem de férias com a família já estava programada. Diz também que está de volta ao Brasil para colaborar com as investigações e para provar a sua inocência. Só para lembrar, Rogério Lins e esses outros vereadores foram presos na Operação Caça Fantasma, que ofereceu denúncia contra 217 pessoas nesse esquema aí de contratação de funcionários fantasmas. Rodrigo. Vamos ver o vídeo, então, que o Rogério Lins divulgou. Eu programei uma viagem junto com a minha família. Só que para isso acontecer, eu protocolei na Câmara Municipal o meu afastamento da função de vereador sem remuneração por 31 dias. Só que, para minha surpresa, aconteceu uma nova ação do Ministério Público, pedindo a prisão preventiva de alguns vereadores investigados. Eu respeito muito o Ministério Público, eu confio na Justiça e vou contribuir totalmente com todas as investigações. Se Rogério Lins ainda estiver preso no domingo, 1º de janeiro, quem toma posse é a vice, Ana Maria Rossi, do PR. Se não estiver mais na cadeia, Rogério Lins pode assumir a Prefeitura de Osasco porque ele foi diplomado na Justiça Eleitoral por procuração.